o papel dos jejuns no processo de tchuvá. Quando nós falamos aqui de jejuns relacionados com a tchuvá, nós não estamos nos referindo aos jejuns prescritos na Halachá, inseridos no calendário judaico. Nós temos jejuns que são de obrigação bíblica, ou dos textos bíblicos, o jejum do Yom Kippur, depois o que encontramos nos profetas, o jejum de Tisha B'Av, pela destruição do templo, e as outras datas relacionadas com a destruição do templo, 10 de Tevet, 17 de Tammuz, e além disso nós temos também o jejum de Esther. Esses são jejuns que constam na Halachá. Nós temos também o jejum de Gedalia nos 10 dias de Tchuvá. Enfim, esses são meia dúzia de jejuns que constam no nosso calendário na Halachá, que todos aqueles que têm condição física apropriada, que têm saúde boa, que não estão em nenhuma zona de risco, que não tem qualquer outro problema, ou seja, isso exclui, por exemplo, até mulheres grávidas, parturientes, ou que estão amamentando, uma série de casos, pessoas enfermas ou com doenças crônicas, ou etc., que essas pessoas, após consulta rabínica e por orientação médica, elas eventualmente podem ficar dispensadas, inclusive desses jejuns que estão prescritos na Halachá. Mas além desses jejuns que estão no nosso calendário regular, no calendário anual judaico, nós encontramos principalmente nos livros judaicos de ética e de moral, que foram escritos, redigidos durante a Idade Média, durante alguns séculos. Lá se fala de jejuns adicionais e mortificações que eram feitas como forma de purgar os pecados, ou como forma de apressar, ou agilizar, ou aproximar a expiação e o perdão. E nós encontramos em livros passados, inclusive até em livros baseados na Kabbalah, encontramos uma quantidade, um número específico de jejuns, que lá é destacado para cada tipo de pecado, para cada tipo de transgressão, e isso pode somar dezenas, se não centenas ou mais até de jejuns. E haviam épocas onde nós tínhamos não só pessoas penitentes, mas haviam pessoas, nós lemos isso nas histórias judaicas antigas, que haviam pessoas que praticamente toda segunda e quinta-feira, por exemplo, estavam em jejum durante o dia, ou seja, desde o nascer do sol até o anoitecer, etc. E aquelas pessoas que estavam em processo de tchuvá, de penitência, muitas vezes baseando-se nesses livros, ou até para compensar aquilo que fizeram de mal e de ruim, ou como forma de se elevar mais, ou assim como tiveram uma forma de compensação, assim como tiveram um prazer indevido através do pecado, então, como forma de retificação, buscavam jejuns, mortificações, tipo até de alto flagelo, né? Como forma de compensar isso. Agora, ao invés do prazer que teve o indivíduo fazendo coisas erradas, pecaminosas, proibidas, agora esse sofrimento que a pessoa padece, o fato de estar se abstendo de comer, de beber, esse sofrimento, essa dor, que isso compense os prazeres indevidos que ela teve, né? Então, nós encontramos na nossa literatura, encontramos também na descrição, nas histórias de séculos anteriores, a prática de jejuns dentro do processo da tchuvá. Ou seja, mesmo aqueles jejuns, além dos jejuns que constam no calendário, obrigatórios pela Halachá, as pessoas assumiam sobre si jejuns adicionais. E havia aqueles que jejuavam, como nós falamos, segundas e quintas-feiras, dias de leitura da Torá. Haviam pessoas que jejuavam todos os dias da semana, durante o dia, só comiam à noite, jantar e etc. Enfim, já com o surgimento do movimento hassídico desde o Baal Shem Tov, e mais acentuadamente a partir do Rav Shneur Zalman, a partir do Tânia, na terceira parte do Tânia, onde ele escreve a chamada Carta da Tchuvá, há uma orientação muito enfática
em relação aos jejuns, dizendo que nas nossas gerações, isso já foi dito há mais de 200 anos atrás, essa questão dos jejuns para tchuvá já não se aplica mais, já não é mais viável, inclusive. Que as nossas gerações são gerações muito mais fragilizadas em todos os aspectos, fragilizadas fisicamente, fragilizadas emocionalmente, fragilizadas espiritualmente, e hoje simplesmente nós não comportamos mais, não suportamos mais esses jejuns adicionais. Por isso se exclui totalmente os jejuns no processo de tchuvá, esses jejuns que antes eram feitos para tchuvá. Então se exclui isso, por mais que o Alter Rebbe, o Rav Shneur Zalman no Tanya, quem leu o Tanya somente de forma superficial, então às vezes o Alter Rebbe lá ele enfatiza que toda pessoa que não tem condições físicas adequadas ou não tem toda a saúde e o vigor necessário para isso, se ele jejua, não só que ele não está fazendo bem, ele está até pecando contra si, contra Deus, contra o próximo, porque isso prejudica todo o seu dia, todo o seu trabalho espiritual, inclusive que não é feito de forma adequada, porque a pessoa fica incomodada e perturbada com o jejum. Pode ser que em outras épocas as pessoas jejuavam e, por assim dizer, tiravam isso de letra, faziam isso com uma certa facilidade. Hoje em dia, às vezes até em termos físicos, já o jejum nos afeta. E mais do que isso, existem pessoas que se não tomaram um copo de café de manhã, ele vai ter dor de cabeça até o final do dia, e assim por diante. A pessoa não fica disposta e não fica animada para fazer aquilo que tem que ser feito, inclusive até em termos espirituais. Já naquela época o Alter Rebbe Rav Shneur Zalman escreve que pessoas nessa condição, que isso inclui todos nós, se isso foi dito na geração dele, muito mais na nossa geração, não devem fazer esses jejuns. Mesmo assim ele traz lá cômputos, como compensar, etc. Mas nós vamos ver, como já foi dito em outras ocasiões, o nosso Rebbe enfatiza de sobremaneira de que jejuns de tchuvá não são uma prática adequada na nossa geração, em termos contemporâneos. Isso absolutamente não deve ser utilizado, não deve ser adotado, é uma prática que talvez já foi boa ou foi plausível em outras épocas, mas na nossa época, na nossa geração, ela tem que ser descartada por completo. E assim nos diz o Rebbe que o jejum, além de enfraquecer a saúde física, ele também enfraquece a disposição da pessoa. Ou seja, isso afeta o estado de humor, o estado de espírito da pessoa, retira o ânimo, o entusiasmo da pessoa. E, na verdade, um Yehudi deve sempre servir a Deus com entusiasmo e vitalidade. Cada dia da nossa vida é um dia que temos uma missão a realizar, que temos um papel a cumprir, que temos um serviço a Deus a realizar. Então, uma vez que esse estado de ânimo, esse estado de espírito, além do próprio estado físico, prejudica e afeta a pessoa, por isso vai interferir na sua missão. Isso que a pessoa deve estar disposta para ajudar o próximo, ajudar o semelhante, fazer boas ações, ou mesmo difundir e propagar o judaísmo, Torá e Mitzvot. Tudo isso, para ser feito e bem feito, precisa ser feito com entusiasmo, com vontade e vibração. E enquanto nós estamos passando fome, enquanto estamos privados do pão nosso de cada dia, do alimento básico, a gente sabe que não consegue fazer as coisas de forma adequada, e menos ainda com entusiasmo e vibração que são necessários para que esse papel seja bem desempenhado. Por isso o Rebbe inclusive até escreve para algumas pessoas, às vezes algumas pessoas de forma inadvertida, não conheciam esses ensinamentos, as orientações do Rebbe. Algumas pessoas até assumiram um compromisso de fazer jejum. Algumas pessoas fizeram promessa, queriam fazer tantos e tantos jejuns adicionais para tchuvá. Então o Rebbe inclusive dizia e orientava essas pessoas, se ela já fez um neder, se ela já assumiu um compromisso formal, já fez uma promessa de jejuar, que vai e procure rabinos habilitados, que existe um sistema, um ritual no judaísmo que permite anulação de promessas quando fica comprovado que essas promessas são inviáveis ou são impraticáveis, etc. Então, rabinos competentes, rabinos
credenciados sabem como proceder. E aqui o Rebbe encaminhava essas pessoas, se a pessoa chegou a fazer já assumiu um compromisso, chegou a fazer uma promessa, então isso é um comprometimento, por isso o Rebbe não podia dizer para essas pessoas simplesmente ignore e não jejue, mas ele insistia que a pessoa não deve jejuar e que procure os rabinos para anular e cancelar esse voto e promessa, porque isso não é algo benéfico, não é algo que deve ser feito. O Rebbe nos diz também, baseado no que fala o Rav Shneur Zalman no Tânia, que nas nossas gerações, ele falou já nas suas gerações, os jejuns, eles simplesmente não fazem bem à pessoa. O Rebbe fala, hoje em dia mais do que nunca, nós vemos que isso atrapalha nossa mente, nosso raciocínio, nosso estudo, nossa forma de pensar, etc. Então, alguém que já pensa em formas e maneiras de compensar, de retificar, de incentivar, de intensificar a tshuva ou agilizá-la, então o Rebbe diz, esses jejuns podem ser substituídos. E qual o substitutivo? Se a pessoa, por exemplo, dizer, sabe o que é? Coma, mas coma aquilo que é saudável, não aquilo que é gostoso ou aquilo que é saboroso. Se abstenha, jejue, entre aspas, apenas se abstendo daquelas coisas gostosas e saborosas, mas não passe fome. Coma comidas saudáveis. Agora, se você quer passar um tipo de privação, então, como sinal de tshuva, avanço na tshuva, então você pode se privar daquilo que é gostoso, daquilo que é saboroso, daquilo que é doce para o corpo, etc. Isso já é uma forma de jejum, de abster-se, que pode contribuir dentro do processo de tshuva. Numa outra carta também para uma pessoa que o Rebbe tratava sobre esse assunto, então ele dizia, o Rebbe essa pessoa escreveu para o Rebbe relatando que ele pensou assumir tantos e tantos jejuns no seu processo de tshuva, de penitência, e o Rebbe escreve para ele, eu fiquei aterrorizado quando li sua carta, não é? Eu fiquei pasmo quando eu me deparei com essa colocação sua, quando eu fiquei sabendo que você quer iniciar uma série, uma bateria de jejuns, baseando-se no que o Rav Shneur Zalman escreve no 3º capítulo do Igeret HaTshuvah, da carta de Tshuvah, na 3ª parte do Tânia. Lá o Alter Rebbe enumera aquelas correntes ou de pensadores, ou aqueles livros que falam de jejuns e tantos jejuns, etc. Mas temos que estudar o Tânia mais a fundo e temos que estudar o Tânia com as interpretações, orientações dos próprios Rebes, chegando até o Rebbe da nossa geração, e daí nós vamos saber que a conclusão superficial é essa que a pessoa pode imaginar que tem que fazer jejuns, mas quem capta a essência dos ensinamentos do Alter Rebbe naquela parte do Tânia, no final, vai saber e perceber que o objetivo, a tshuva, não é obtida nem agilizada através de jejuns, e mais ainda, na nossa geração, esses jejuns, eles não são cabíveis. Por isso o Rebbe afirmava de forma categórica, Beyameinu inyana ta'anit eineinu avodah. Na nossa época contemporânea, os jejuns não são uma forma de serviço espiritual. Como nós falamos, talvez já foram em outras épocas, mas na nossa época isso tem que ser descartado. Na nossa época nós devemos servir a Deus comendo, mas comendo de forma adequada, comendo com moderação, como nós falamos, comendo saudável e não gostoso. Ou que a pessoa coma, mas coma Leshem Shamayim, ele come para poder servir a Deus com mais disposição, com mais alegria, com mais entusiasmo e etc. Finalizando, o Rebbe num pronunciamento, onde ele mencionou essas pessoas que são um pouco depressivas e querem ser, tem uma autocobrança meio implacável e querem ser por demais rigorosas. Então o Rebbe, se dirigindo a esse tipo de pessoas, o Rebbe concluiu assim, quem precisa dos teus jejuns? Você acha que com os teus jejuns você vai estar trazendo uma oferenda para Deus, você vai estar se elevando, etc. O Rebbe fala, não, coma com saúde, e antes de comer e depois de comer, faça a brachá referente àquele alimento.
Né? E na hora de fazer a brachá, a bênção, você pode se concentrar com intenções elevadas, etc. Fala, você imagina que você talvez cometeu falhas, transgressões e há coisas que você tem que purgar, limpar, lavar, etc. E você está pensando anular essas coisas negativas que se absorveram, que se incorporaram dentro de ti através de jejuns. Então o Rebbe falou, não faça jejum, faça um outro tipo de jejum. Se abstenha de falar durante 1 hora, durante 2 horas, ou fale palavras de Torá, ou fale coisas úteis, mas se abstenha de falar conversa fiada, falar mal de outros, maledicência, isso é proibido pela Torá. Mas o Rebbe fala, existem falas que não são proibitivas, mas são conversas fúteis, vagas, vãs, sem sentido. Então o Rebbe fala, sabe o quê? Jejue, entre aspas, se abstendo de falar coisas desnecessárias. Ou mesmo em relação à comida, não jejue, postergue o horário da refeição. Não é? Atrase a refeição por meia hora, por 1 hora. Isso já nos tira do nosso costume, do hábito, da zona de conforto. Então o Rebbe fala, isso já quer dizer, se a pessoa quer já compensar um prazer indevido através de um sofrimento que lhe espiritualize, lhe eleve, mas que ele não adote o jejum, porque nós não estamos preparados a isso hoje em dia. Então o Rebbe diz, adie a tua refeição por 15 minutos, por meia hora, etc. E o Rebbe diz mais ainda, se você quer, adote o jejum mais difícil de todos. Qual é o jejum mais difícil de todos? Por que o jejum nos deixa perturbado? Nós estamos acostumados todos os dias a comer de manhã, o café da manhã, e se alimentar, e o almoço, e etc. Então, quando a gente sai da nossa rotina, do nosso dia a dia, o nosso corpo, nosso organismo está acostumado com isso, né? Isso já virou uma segunda natureza para nós. Diz o Rebbe, o jejum mais difícil, qual é? Justamente quebrar os nossos hábitos, sair da nossa natureza. Sair daquilo que nos limita. Então o Rebbe diz, quando nós quebramos a nossa natureza de outras formas e maneiras, talvez a pessoa vai dar mais tzedakah do que ele está habituado. Ou a pessoa imagina que ele é um grande intelectual e se ele já vai transmitir, ensinar Torá só para pessoas do seu nível, da sua idade, de repente se abaixe até a criancinha pequena, que pode ser o seu filho, o seu neto, ou outra criança, e converse com essa criança e conte uma história, ensine Torá para aquela criança. Para você parece completamente diferente, contrário da tua natureza, do que você está acostumado, do que você acha que é apropriado para você. Diz o Rebbe, toda vez que nós quebramos a nossa natureza nesse sentido, saímos do nosso hábito, isso é mais difícil do que um jejum, é mais eficaz e mais produtivo também. Esse é o caminho que nós devemos adotar também no processo da Teshuvah.